Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. É amiga da verdade, sob a aparição serena, concebente, virgindade, na cidade nazarena. O teu corpo é diamante de longeva evolução. Nele é o teu filho divindade. Boa pelo Pai foste um anjo ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, serva sou de todo amor que me cabe. Aleluia, Samaria, Jerusalém, exultai também, porque nova. Sou os de graça de no céu. Não rejeitarei a taça, bom amigo. Gabriel.
Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudo, a sala virtual do IGESE. Deu uma travada na internet, não, Tassilo, no meio do vídeo aqui, fiquei sem comunicação. Mas acontece, é a primeira vez, mas sempre acontece, né? Estamos aqui para mais uma noite de estudo, com o nosso professor, nosso amigo, o Tassilo Rangel, onde estudamos a obra Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. A última do ano, né, professor? A última live do ano. Isso, a última do ano. Aí vamos ficar 4 sexta-feiras sem o nosso estudo, depois retomamos no dia 20 de janeiro. Muito bom. Já estamos aí com os nossos amigos, né? Valéria, Ilânia, Marildo, Marcondes, Ana Prado, isso. Diná, Francisca. Já estamos todos aí apostos. Olga, Maria Lúcia, Simone, Carmela, Sueli. A outra Diná. Tem 2 Dinás. Tem 2 Diná, Nice, Ludinho, o Antônio. Uma e a outra eu não sei ainda. O Marcos também, Antônia, Diego. A Diná Costa Souza de outro lugar. Nós temos 2 Dinás, uma é de Araraquara. Vamos identificar isso. A Diná Aparecida de Araraquara. E a Diná Costa Souza, eu não sei. Depois ela põe de onde ela é. Ah, é verdade. 2 Diná. Aí tem Antônio Carlos, o Marcos, a Antônia Clara, que é daqui de São Carlos, Isaída, Isolda. Tem um espanhol, o Marcondes, Maria do Carmo, Eliette. Vão entrando mais nossos amigos de todos os lugares do Brasil. E alguns de fora do Brasil. Muito bom. É muito gratificante a gente poder usar a internet, né, e esses recursos da mídia para a gente poder estarmos juntos numa sala que eles chamam de virtual, mas eu considero uma sala real, não é? Só não coincidente espacialmente. Cada um está no seu lugar, mas a gente se reúne mental e imaginariamente através das imagens, graças às ondas eletromagnéticas, que nós vamos estudar um pouco hoje, para poder fazer uma comparação com as ondas mentais. Hoje o capítulo é o capítulo 11, ondas mentais. Onda mental. Então, professor, vamos à nossa prece inicial. Vamos lá. Vamos colocar a nossa mente projetando o nosso pensamento, acompanhado dos nossos melhores sentimentos, buscando a presença do nosso Criador e a presença do nosso querido Mestre Jesus, dos espíritos bondosos que trabalham com Jesus pela elevação espiritual do nosso planeta, que implica na evolução espiritual de todos nós que aqui vivemos, encarnados e desencarnados. Na grande família espiritual, um pouco mais de 20 bilhões de espíritos que nós somos, vivendo no planeta Terra. Querido Pai Celestial, querido Mestre Jesus, amigos bondosos, nesse instante em que nos reunimos mentalmente e também através dos recursos das ondas eletromagnéticas, que permite a gente se ver uns aos outros, podemos, então, aqui, Senhor, reunidos, levar o nosso pensamento até a Ti para agradecer
as alegrias enormes que temos sentido nesses estudos, a oportunidade maravilhosa de fazermos amizade através desses recursos que a ciência nos oferece. E que é a mesma, Senhor, que nós vamos fazendo através das ondas mentais que todos nós emitimos e recebemos com a nossa vontade, com a nossa mente, congraçando, Senhor, numa fraternidade que vamos aprendendo a dilatar até um dia podermos sentir a humanidade universal. Ampara-nos, Senhor, para que possamos aproveitar os estudos da noite, trazendo para nós maiores entendimentos das coisas espirituais que gostamos e precisamos estudar. Ilumina o nosso coração para que aprendamos com esses conhecimentos, utilizá-los na nossa expansão como espíritos em evolução rumo à plenitude espiritual. Abençoe-nos, Senhor, todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, professor. Capítulo 11, onda mental. Isso aí. Onda mental. Então, nós já vimos um pouco sobre o conceito de onda eletromagnética, principalmente, que carrega duas informações, as oscilações do campo elétrico e do campo magnético, transformando a energia eletromagnética em um processo alternante de criar ondas eletromagnéticas, criando campo elétrico e campo magnético e se propagando pelo espaço afora com a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Hoje nós vamos falar sobre a onda mental, que é semelhante, parecida com a onda eletromagnética. Não é? As ondas eletromagnéticas variam de frequência desde as ondas de rádio, que têm frequências muito baixas, até a radiação de frequência mais alta, que é a radiação gama, produzida geralmente nas explosões cósmicas de estrelas, de buracos negros, de estrelas de nêutrons, de supernovas, e também produzido nas oscilações íntimas dos núcleos atômicos, no processo da radiação atômica. São frequências altíssimas as radiações gama, e são frequências muito baixas as radiações das ondas de rádio. E entre essas duas frequências, muito baixa e muito alta, nós temos todas as frequências que perpassam as ondas médias, as ondas longas, as ondas curtas, as ondas, as micro-ondas, a radiação infravermelho, a radiação da luz visível, que vai do vermelho ao violeta, as radiações ultravioleta, que vai até as radiações X, todas essas produzidas pelos elétrons oscilantes em torno dos núcleos atômicos. E aí, além das ondas de raio-x, as frequências de raio-x, vamos ter, então, as ondas das radiações gama produzidas no núcleo dos astros e nas radiações cósmicas. Então, esse é o largo, grande espectro de frequências das ondas eletromagnéticas, que carregam duas informações: campo elétrico oscilante e campo magnético oscilante. Essas ondas são chamadas também de ondas hertzianas, porque Hertz foi um dos físicos que produziu essas ondas em circuitos elétricos no laboratório. Então, o André Luiz começa o capítulo Onda Mental falando das ondas hertzianas, examinando sumariamente as forças corpusculares de que se constituem todas as correntes atômicas do plano físico, que eu acabei de enunciar,
podemos compreender sem dificuldade no pensamento ou radiação mental a substância de todos os fenômenos do espírito, a expressar-se também por ondas de múltiplas frequências. Valendo-nos de ideia imperfeita, podemos compará-lo de início à onda hertziana, tomando agora o cérebro, seja o cérebro do corpo físico, seja os centros de força cerebral do corpo perispiritual, como sendo um aparelho emissor e receptor ao mesmo tempo. Na verdade, o nosso cérebro físico não emite propriamente as ondas mentais. Quem emite as ondas mentais são as estruturas mentais, né, da região da estrutura, na próxima estrutura cerebral do corpo perispiritual, que é feito de fluido cósmico modificado. Então, o fluido cósmico modificado pelo espírito, pela ação da mente, do espírito propriamente dito, cria dois centros de força, dois plexos de força na posição da cabeça, que é o centro coronariano e o centro cerebral. Esses dois centros são os produtores e emissores e receptores ao mesmo tempo das ondas mentais, que quando o espírito está encarnado, não é? Perpassa toda a estrutura cerebral, produzindo todos os fenômenos da vida. E, mais do que isso, não é? Espalhando ao longo do corpo físico, criando a nossa aura espiritual. Então, isso são as ondas mentais. Semelhante com as ondas eletromagnéticas, que carregam duas informações, o campo elétrico e o campo magnético, as ondas mentais também carregam duas informações, que são as nossas ideias, imagens, e o nosso sentimento. Então, quando a gente recebe uma onda mental de alguém, quando a gente entra em sintonia com alguém, com a mesma frequência que vibra como nós, e captamos a onda mental dessa pessoa, desse ser espiritual, seja encarnado ou desencarnado, nós sentimos não só as ideias, imagens que eles estão emitindo, produzindo pelos seus pensamentos, como também o sentimento que carregam essas ideias, imagens. Tá certo? Então, é muito bom que a gente entenda isso da mesma maneira que quando a gente emite uma onda eletromagnética através de uma antena emissora, através de uma antena receptora, a gente pode sintonizar as frequências que a gente quer através de um circuito sintonizador e receber as ondas eletromagnéticas do jeito que a gente desejar. É assim que a gente seleciona nos rádios e nas televisões, mudando as estações, as frequências de cada uma das estações, que são diferentes umas das outras. Depois, então, ele fala sobre pensamento e televisão, porque ele vai falar que as nossas ondas mentais criam imagens. Então, recorrendo ainda a recursos igualmente incompletos, recordemos a televisão, cujos serviços se verificam à base de poderosos feixes eletrônicos devidamente controlados. Nos transmissores dessa espécie, é imperioso conjugar a aparelhagem necessária à captação ou recepção das ondas eletromagnéticas, as transformações, a irradiação e recepção dos sons e das imagens de modo simultâneo. Do mesmo jeito que, de modo simultâneo, nós captamos as ideias, imagens e o sentimento das ondas mentais. Então, de igual maneira, até certo ponto, o pensamento a formular-se em ondas,
age de mente a mente, e quando encarnado, usando os recursos do cérebro, de cérebro a cérebro, quanto a corrente de elétrons de transmissor e receptor em televisão. Então, são semelhantes. Não desconhecemos que todo espírito é fulcro, ou melhor, centro, gerador de vida onde se encontre. Fulcro e centro, núcleo, é a mesma coisa. A palavra fulcro significa o ponto, o centro gerador de vida onde se encontra. Então, o espírito é gerador de vida. Então, todas as vezes que nós vemos uma vida, sabemos que ali tem um princípio espiritual se manifestando. A vida é a manifestação do princípio espiritual. Quando o princípio espiritual é rudimentar, a vida se expressa de forma rudimentar, como nas células, nas plantas, nos insetos, nos animais inferiores, e vai se desenvolvendo nos animais superiores até chegar ao homem, né, que é um espírito já consciente da própria individualidade. Toda espécie de vida, portanto, começa no impulso mental. Então, por incrível que pareça, o André Luiz está dizendo aqui que as vidas celulares já têm um impulso rudimentar mental, porque tem um princípio inteligente, abrigado naquela estrutura celular, molecular, atômica, não é? Organizada, bonitinha. Uma célula tem várias organelas especializadas para viver, mas ali já pulsa um princípio espiritual criando pulsos rudimentares, pulsos mentais. Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação, na formação da ideia, e na palavra, na atitude, no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens, moldes, que arrojamos, que emitimos para fora de nós, através da atmosfera psíquica que nos caracteriza a realidade, a presença. Sobre todos os que nos aceitem o modo de sentir e de ser, consciente ou inconscientemente, atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando-se também o inverso, toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. Então, nós estamos sempre trocando imagens, moldes, ideias, formas, pensamentos que nós emitimos e recebemos uns dos outros. O campo espiritual de quem sugestiona gera, no âmbito da própria imaginação, os esboços ou planos que se propõe exteriorizar, assemelhando-se, então, à câmara de imagem do transmissor vulgar da televisão ou do gerador da imagem lá na estação produtora das imagens de televisão, aquelas filmadoras especiais, que são chamadas de iconoscópio, com o jogo de lentes adequadas, focaliza a cena, filma a cena sobre a face sensível do mosaico do filme, né, do filme, do sensor especial, que existe numa das extremidades dessas câmaras, desse iconoscópio, ao passo que um dispositivo explorador, situado na outra extremidade, fornece, portanto, com isso, um feixe tênue de elétrons ou raio explorador que percorre toda a superfície do mosaico. Ele está descrevendo como é que funciona a filmadora das imagens de televisão, que depois vão ser emitidas através de ondas mentais, através da estação transmissora, e o nosso televisor vai, através de uma antena própria, receber e pegar essas ondas mentais e fazer o caminho inverso, formando a imagem na tela.
Então, quando o raio explorador alcança a superfície do mosaico, desprende-se deste uma corrente elétrica de potência proporcional à luminosidade da região que está atravessando, e compreendendo-se que a maior ou menor luminosidade dos pontos diversos do mosaico equivale à imagem sobre ele, mesmo refletida, perceberemos com facilidade que as variações de intensidade da corrente vão corresponder às diferentes intensidades das imagens pelo mosaico, né, fazendo uma espécie de metamorfose das cenas, imagens em ondas em eletricidade, que vão gerar as ondas eletromagnéticas, variações que respondem pelas modificações das cores e das diferentes varianças das cores diversas nos seus semitons. Então, essas imagens arremessadas através do dispositivo de focalização da câmera, que atinge o mosaico, se fazem invisíveis ao olhar comum. Nessa fase da transmissão, os vários pontos do mosaico acumulam maior ou menor corrente elétrica, segundo a porção de luz a incidir sobre eles. Então, eu repeti isso aí um pouco. Somente depois dessa operação, que prossegue em variadas minudências técnicas, é que a cena passa ao transmissor da imagem a reconstituir-se através, agora, da televisão, que tem um aparelho que vai fazer o contrário, chamado cinescópio, ou válvula da imagem, no aparelho receptor. Válvula essa cujo funcionamento é quase análogo ao do iconoscópio, só que ele é receptora na transmissão, embora fisicamente eles não se pareçam, mas funcionam para gerar da imagem as ondas eletromagnéticas, as correntes elétricas e depois as ondas eletromagnéticas. E no televisor recebe as ondas eletromagnéticas, produz as correntes elétricas, que vão produzir um feixe de elétrico que vai ser jogado na tela, no cinescópio, e formar a imagem na tela da televisão. Então, isso aí é como funciona na onda eletromagnética, nas imagens que nós estamos vendo aqui através da mídia que nós estamos fazendo. Isso evoluiu um pouco, porque agora a gente não usa mais o cinescópio, porque a gente tem, né, transforma essas correntes elétricas nas imagens feitas em LEDs ou em plasma ou mesmo em telas de como chama? Esqueci o nome agora. Mas daqui a um pouquinho eu lembro. Mas são 3 tipos de telas que a gente tem, que são as telas planas que a gente recebe aqui, que também tem os nossos computadores, nossos aparelhos de celulares. É parecido todos eles. Muito bem. Então, vamos lá. Ele continua aqui, células e peças. Agora ele vai tentar fazer paralelismo entre o que acontece no mundo físico e o que acontece nas nossas ondas mentais. Com muito mais primor de organização, o cérebro, a estrutura mental do perispírito, não é? Ou cabine de manifestação do espírito, tanto quanto possamos conhecer-nos do ponto de vista da estrutura mental, em nossa presente condição evolutiva, possuem nas células e implementos do corpo perispiritual e do corpo físico, que os servem aparelhagens correspondentes às peças empregadas em televisão para emissão e recepção das correntes eletrônicas, agora correntes mentais, exteriorizando as ondas que lhes são características, a transportarem consigo estímulos, imagens, vozes, cores, palavras e sinais múltiplos através de vias aferentes e eferentes nas faixas de sintonia natural. Aferentes é que surge, eferentes que propaga, que emite, que recebe, que emite.
As válvulas, câmaras, antenas e tubos destinados à emissão dos elétrons, ao controle dos elétrons emitidos, à formação dos feixes corpusculares e respectiva deflexão vertical e horizontal da televisão, e as operações outras para que o mosaico da televisão ou o espelho elétrico forneça os sinais de vídeo equivalentes à metamorfose da cena em corrente elétrica, e para que a tela fluorescente converta de novo os sinais de vídeo na própria cena ótica, exprimir-se nos quadros televisionados, configuram-se admiravelmente nos recursos sensíveis da mente, do cérebro mental, da estrutura do perispírito e também do nosso corpo físico, do nosso sistema nervoso, plexo e glândulas endócrinas, enriquecido de outros elementos sensoriais no veículo, tanto no veículo físico como no veículo psicossomático, que é o perispírito, cabendo-nos ainda acentuar que a nossa comparação peca demasiado pela pobreza conceitual, porquanto em televisão, na atualidade, há conjuntos distintos para emissão e recepção, quando o espírito, na engrenagem individual da estrutura mental do cérebro, conta com recursos avançadíssimos para serviços de emissão e recepção simultâneos. Então, é uma comparação para poder a gente entender como é que na nossa mente as coisas se dão, como é que no nosso corpo perispiritual a mente se propaga, o pensamento se propaga, gera e se propaga, e como na nossa estrutura cerebral isso também se manifesta no mundo físico. A alavanca da vontade. Reconhecemos que toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias, porque todos nós pensamos, pelas quais entra em combinação espontânea com a onda de outras criaturas desencarnadas ou encarnadas que se lhe afinem com as inclinações e desejos, atitudes e obras no quimismo inelutável do pensamento. Então, veja, a gente emite as nossas ondas espontâneas e naturalmente. Aqueles que se afinizam conosco, entram em sintonia conosco, afinidade e sintonia vai ser a mesma coisa, não é? Percebe, pode entrar em relação de comunicação conosco. Quando no corpo físico a gente transforma essas inclinações e desejos, atitudes e obras através da nossa fala, da nossa audição, das nossas expressões faciais, do nosso movimento de mão, porque a gente se comunica se mexendo, não é? Tudo isso representa a materialização do nosso pensamento e do nosso sentimento. Compreendendo que toda partícula de matéria em movimentação se caracteriza por impulso inconfundível, fácil ser-nos-á observar que cada espírito, pelo poder vibratório de que seja dotado, imprimirá aos seus recursos mentais o tipo de onda ou fluxo energético mental que lhe define a personalidade a evidenciar-se nas faixas superiores da vida, na proporção das grandezas morais, do ponto de vista de amor e sabedoria que já tem acumulado em si mesmo. E para manejar as correntes mentais em serviço de projeção das próprias energias e de assimilação das energias dos outros, dispõe a alma em si do mecanismo de sintonia que se chama alavanca da vontade, por ela vagarosamente construída em milênios e milênios de trabalho automatizante. Então, tudo isso, o botão de sintonia é a vontade, que ele chama de alavanca da vontade, que é uma força poderosa de sintonia. Quando a gente vai fazer uma prece, a gente sintoniza com o mundo espiritual superior. Quando a gente vai contar uma piadinha sem graça, a gente sintoniza com as bobagens da vida terrena. E assim por diante. Então, nós é que escolhemos com a nossa vontade aonde fazer a sintonia. A princípio, a vontade é adstrita aos círculos estreitos, angustos do primitivismo,
A vontade agarrada ao instinto de preservação faz do espírito inveterado monomaníaco do prazer inferior, que a gente busca satisfazer as vontades materiais, os prazeres materiais. Avançando pelo terreno inicial da experiência, aparece o homem qual molusco inteligente, sempre disposto a fechar o circuito das próprias oscilações mentais sobre si mesmo, em ideias fixas, intermitentes, que a gente emite de nós mesmos. A vontade e aperfeiçoamento. A memória e a imaginação, ainda curtas no homem primitivo, limita a vontade do homem. Volição é a mesma coisa de vontade. A volição do homem é a simples tendência que, no fundo, é aspecto primário da faculdade de decidir. É o livre-arbítrio nosso em evolução, usado pelo impulso da vontade. Ele mesmo opera a retração da onda mental que o personaliza, repelindo as vibrações que o inclinem ao burilamento sempre difícil e à expansão sempre laboriosa para deter-se no reino afetivo das vibrações que o atraem, onde encontra os mesmos tipos de onda dos que se lhe assemelham, capazes de entreter-se a ideia egolatria, do seu egoísmo, no seu gregarismo familiar, só no grupo familiar, das longas simbioses, ligações psíquicas em repetidas reencarnações de aprendizagem. Mas a evolução caminha, a civilização, porém, chega sempre. O progresso impõe novos métodos e a dor estilhaça em envoltórios. As modificações da escolha acompanham a ascensão do conhecimento. A vontade de prazer e a vontade de domínio, no curso de largos séculos, vão lentamente se convertendo em prazer de aperfeiçoar e servir, acompanhados do esforço de autodomínio, de autocontrole, de conhecimento de si mesmo. Então, todo um processo evolutivo do qual nós estamos na fase final dos expiações e provas. Aí ele vai fazer uma comparação da vontade com uma máquina chamada ciclotron, que eu vou explicar daqui um pouco o que é. Ciclotron da vontade. Arremessa a criatura naturalmente a própria onda mental na direção dos espíritos que penetraram mais amplos horizontes de evolução. Alcançando semelhante estágio de consciência, a vontade, no campo do espírito, desempenha o papel do ciclotron no mundo da química e da física, eu diria, bombardeando automaticamente os princípios mentais que lhe contraponham aos impulsos. Isso aqui é muito interessante. Ele está dizendo que o ciclotron, que é um acelerador de partículas, a gente pode, semelhantemente, arremessar as nossas ondas mentais, tá certo? Para impedir que princípios mentais mais atrasados se contraponham aos nossos impulsos mentais. Isto é, usando a vontade, a gente pode dirigi-la para não aceitar vibrações inferiores que são dirigidos a nós mesmos, muitas vezes, por espíritos que não nos querem bem. Ao fazer isso, a gente rechaça com o nosso fluxo mental, não é? Com a nossa mente, com a nossa vontade, não é? Impedindo que essas ondas mais primitivas nos alcancem, projetando, então, as nossas ondas em busca de espíritos de evolução mais amplas, de horizontes de evolução mais amplos. E é ainda com essa faculdade determinante que ela preside as junções ou conexões de ondas, sintonias de ondas, junto àquelas que se propõem a assimilar no plano das sintonias, de vez que quanto mais elevado é o discernimento, mais livre se lhe fará a criação mental originária para libertar e aprisionar, enriquecer e sublimar, agravar os males ou acrescentar os próprios bens na esfera
do destino. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse ciclotron para a gente entender o que significa isso. Vamos pedir aí o Ronaldo para pôr as imagens que a gente tem aqui. Certo? Então, é essa aqui, ó. Isso aqui é uma imagem, uma figura que representa o ciclotron. Essa parte de baixo representa um grande magneto que cria um campo que são campo magnético para cima, que são essas setinhas alaranjadas que vocês estão vendo aqui. Eu não sei se vocês veem o cursor, a minha setinha, olha, está aqui, isso aqui representa o vetor do campo magnético para cima, tá certo? Aqui dentro, a gente tem bem aqui no meio, uma fonte de partículas, que pode ser prótons e pode ser elétrons. Esses prótons são jogados dentro dessas duas semicírculos, que, na verdade, é um semicírculo oco, em forma de D. Você vê que isso aqui é um D, né? Esse D é oco por dentro, é uma capa dupla com vazio por dentro. Então, ele emite um feixe de partículas, como as partículas estão sujeitas a um campo magnético, o campo magnético faz ele fazer uma trajetória semicircular. Quando ele chega aqui nessa beirada do D, entre essa placa e esse D do lado direito e do lado esquerdo, existe um campo elétrico aplicado que acelera as partículas, elas entram no outro D do lado esquerdo, com a velocidade acrescida nessa faixa, entre esses dois espaços aqui. E aí ela entra com uma velocidade maior, faz um círculo maior, aqui de novo alterna o campo para ela sofrer uma aceleração aqui, aumenta a velocidade, faz um D maior, e assim ela vai aumentando cada vez mais o raio da sua trajetória e atingindo velocidades cada vez maiores. Então, entre esses dois espaços, esse espaço intermediário entre os dois Ds, que são eletrodos carregados positivo e negativamente de forma alternada, para sempre acelerar a partícula, não é? Vai, então, aumentando a velocidade das partículas, fazendo com que elas fiquem cada vez mais aceleradas, mais velozes, fazendo ciclo cada vez mais aberto, até que a gente possa desviar esse feixe para um outro lugar, como mostra aqui essa figura. Esses xizinhos azuis representam o campo magnético perpendicular ao plano desse anel. Tá certo? Então, aqui no centro, injeta as partículas, que faz o primeiro ciclo. Quando passa entre os dois Ds, eles são acelerados, entra aqui no segundo ciclo com a velocidade maior, portanto, faz um círculo, semicírculo maior, porque a velocidade é maior. E aí, esse campo, mais e menos, inverte, acelera a partícula daqui para cá, e ela faz um arco maior ainda. Aqui acelera de novo, tá vendo? O campo elétrico que vai acelerar aqui é alternado para poder ficar sempre na posição de acelerar. Então, esse campo alterna para lá e para cá. Essas setas azuis, uma hora está para cima, uma hora está para baixo, uma hora está para cima, uma hora está para baixo. Coincidente com o movimento das partículas, quando chega aqui tem que estar acelerado, quando chega aqui tem que estar acelerado de novo, e aí a gente desvia esse feixe, né, essa trajetória dos elétrons para bombardear o que a gente quiser. Então, esse ciclotron, né, ele está usando como uma espécie de controle da vontade, que a gente pode aumentar a frequência de oscilações das nossas ondas mentais para bombardear e selecionar somente ondas mentais de frequência mais alta, impedindo que as ondas mentais daqueles que querem mal a gente possam nos alcançar.
Então, ele chama isso, esse aparelho é chamado de ciclotron, e ele faz uma analogia para chamar isso de ciclotron da vontade. Para vocês terem uma ideia, ainda aqui no Brasil, nós temos um acelerador de partículas de elétrons, lá na cidade de Campinas, chamada Sirius. Foi recém-inaugurada. Ele consegue acelerar elétrons até quase atingir a velocidade da luz. E ele é enorme. Vocês podem ver aqui, tem um caminhãozinho, né? Um carro, na verdade, isso aqui é uma van, para vocês terem uma ideia do tamanho desse acelerador. Não é? Então, esse aqui não é o ciclotron, esse aqui é o sincrotron, porque ele é sincronizado para ir aumentando a frequência cada vez mais rápida, para poder não perder os elétrons e acelerá-los, para eles não desviarem da trajetória circular e a gente perder os elétrons. Então, faz um feixe de elétrons com a velocidade próxima da luz, chamado sincrotron, um acelerador de partículas. Não é? Então, os físicos trabalham aqui, os físico-químicos, a gente pode, por exemplo, acelerar prótons também e arremessar esses prótons em átomos para produzir radioisótopos, tá certo? Os radioisótopos que a gente compra para fazer a química de radioisótopos, para poder gerar radiação para usar, por exemplo, na medicina, para poder matar células cancerígenas, são produzidas em aceleradores parecidos com esse. Muito bem. Então, com isso, a gente pode voltar ao André Luiz e terminar esse capítulo dizendo que as ondas eletromagnéticas e os equipamentos da física servem como comparação para a gente entender as ondas mentais. Ondas mentais nossas que pode ser aumentada de frequência através do ciclotron da nossa vontade, do acelerador de vontade, acelerador de ondas mentais, que é a nossa vontade. Então, por exemplo, quando a gente concentra, não é, com nossa vontade para fazer uma prece muito sentida, a gente aumenta a frequência das nossas ondas mentais e pode alcançar os espíritos superiores com nossa prece, com a nossa oração, tanto de agradecimento como de pedidos de valores espirituais superiores para nós mesmos. Então, as ondas mentais são os recursos que nós temos para nos comunicarmos uns com os outros. E as ondas mentais carregam tanto as ideias, imagens, como também carregam os sentimentos. Lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, tem lá um capítulo, não é, que descreve esse processo de telementação de uma pessoa que está traindo a mulher com uma outra e que a outra emite as ondas mentais dela e aparecem as ideias, imagens, as ideias, pensamentos que ela projeta sobre ele. E os espíritos que estão estudando o problema para ajudar a mulher daquele homem que está, não é, traindo, vai perceber essas ideias mentais, vai conhecer todos os problemas através dos pensamentos e vai poder ajudar todos eles espiritualmente. Então, é bom que a gente entenda esse capítulo, porque esse capítulo é muito importante para todos nós, nos processos da mediunidade também. Vamos à nossa conversação. Muito bom, professor. Muitos esclarecimentos sobre nossos pensamentos, né? Ô, professor, eu achei aqui aquele questionamento que ficou da semana passada, do Gilberto. Posso colocar aqui para o senhor? Pode. É que ele colocou um pouco tarde, né? Então, ele perguntou assim,
Senhor Otacílio, os espíritos com má influência se manifestam, mas nos encarnados no sistema nervoso central, seria isso? Na verdade, quem age no sistema nervoso central, somos nós. Quando um espírito influencia a gente, seja ele um espírito bondoso ou um espírito maldoso, e a gente entra em sintonia com esse espírito bondoso e com esse espírito maldoso, nós transformamos essa onda mental que nós recebemos e amplificamos na nossa mente para a nossa estrutura fisiológica do corpo físico através da estrutura cerebral dos nossos neurônios. Por quê? Porque nossa estrutura cerebral, o nosso córtex cerebral e a nossa parte mais central do nosso cérebro estão intimamente ligadas no perispírito com o plexo cerebral do córtex e com aquele plexo mais alto que a gente tem, não é? Que é o plexo, como é que é o nome? Esqueci agora. Ai, a minha memória está ficando cada vez pior. Plexo não é, o plexo cerebral é do córtex, mas tem um outro plexo mais central que está ligado também com o centro de percepção nosso, que a epífise faz parte, tá certo? O centro coronariano, pronto, lembrei. O centro coronariano, coronário significa de coroa. Coroa é o alto, tá certo? Então, na região mais central, alta do nosso cérebro, a gente tem o tálamo com o hipotálamo e o epitálamo. Hipo é de baixo e o epi é de cima. O tálamo é um corpo lá central do nosso cérebro. Ali está alojado, não é, as conexões do nosso corpo físico com o plexo coronariano do corpo perispiritual, do nosso perispírito. Através do perispírito, a gente comunica com a estrutura cerebral e traz a influência externa para a nossa realidade física. Então, a gente se sente mal quando essa influência não é boa, e a gente se sente bem quando essa influência é boa. É assim que funciona. Professor, o Diego Espírita Machado colocou uma perguntinha aqui um pouquinho longa, mas vamos lá. Vamos lá. Considerando todas essas informações, podemos dizer que toda a poesia em forma simples ou em formato de música são poderosos engenhos de sintonia, onde todas as pessoas que escutam a mesma música se conectam positivo ou negativamente através das ondas mentais. Músicas são poderosas produtoras de formas pensamentos? Não são as músicas, são as nossas ideias que a gente projeta inspirado pela música. Quando a gente ouve uma música, não é? E a música nos toca o coração, a gente deixa a imagem, a nossa imaginação livre. E a gente pode se imaginar num barco, num lago tranquilo, pode se imaginar no céu, junto com as nuvens, a gente pode se imaginar num campo cheio de flores. Essa imaginação é nossa. A música desperta em nós imagens que nós produzimos. Muitas vezes, quando a gente ouve uma música que a gente já ouviu em vidas passadas, numa situação que foi agradável para nós, aquela imagem daquela época pode vir à tona, inspirado ou invocado pela música, que faz a gente lembrar aquele estado emocional do passado que a gente vivenciou. Então, a música, a poesia, a arte nos inspira para criarmos imagens, para imaginarmos.
Eu me lembro, eu tinha uma amiga, né, que ouvia uma determinada música, né, clássica, e ela imaginava-se num campo com cavalos correndo no campo. Isso era a imagem da cabeça dela. Outra pessoa pode imaginar outra coisa, certo? Porque isso é produção do pensamento do espírito. Ele pode ser estimulado a isso pela música, pela arte, né? Por qualquer coisa. Ele que se solta para isso. Então, a música não cria imagem. A gente que cria imagem inspirado pela música. E o Diego colocou outra pergunta aqui, professor. Nos processos de recolhimento, tão importantes nos trabalhos da mesa mediúnica, o que acontece com nossa onda mental? Nós conectamos? Sim, se todos nós estamos pensando no mesmo objetivo, ligados aos espíritos que estão ali relacionados conosco, nós fazemos um feixe de ondas mentais em sintonia. E todo indivíduo que estiver ali distraído pensando outra coisa, perturba essa sintonia do grupo. Veja como é importante, não é? Porque o pensamento se reforça no pensamento uns dos outros, porque a gente, quando está pensando a mesma coisa, a gente projeta de nós as mesmas energias, os mesmos tipos de onda mental que se somam. Tá certo? Então, se a gente pensa outras coisas, a gente pensa coisas que não se somam, ao contrário, perturbam aquelas que estão se somando e cria, então, um mal-estar produzido pela pessoa que está em distonia, fora da sintonia com o grupo. Certamente que no recolhimento, nas mesas, nos trabalhos mediúnicos, é preciso desse recolhimento e objetivo comum. Qual é o objetivo comum? O trabalho mediúnico que vai ser realizado com um dado propósito. Por exemplo, ajudar os espíritos que estão em sofrimento, ou ajudar os espíritos, né, de uma dada pessoa num processo obsessivo, e assim por diante. A gente foca o objetivo da reunião no trabalho que foi proposto. A Maria Lúcia Barbosa colocou: professor, quando você fala em centro coronário e centro cerebral, cerebral mesmo que o centro frontal? Não, frontal é de frente. É que o nosso cérebro tem um lobo central, lobos parietais e lobos aqui por trás, tá certo? Nosso cérebro não é uma coisa inteira, ele é formado de lobos, não é? O lobo frontal é essa parte aqui que no ser humano é bem desenvolvido. Nos animais, por exemplo, no chimpanzé, ele é pequenininho, não é? No homem ele é grande, porque é uma massa cerebral maior. O que eu falo é o seguinte, é que no corpo físico, nós temos centro, né? Esse centro límbico que está em torno do tálamo, dentro do nosso cérebro. Depois eu vou mostrar uma estrutura desse tipo para a gente analisar isso e falar sobre os plexos do corpo espiritual, para a gente poder, então, fazer uma correlação com isso. A gente tem 7 plexos no corpo espiritual, no perispírito, e tem 7 locais no nosso corpo físico que tem plexos nervosos. Esses plexos nervosos, redes nervosas. Essas redes nervosas estão intimamente ligadas com os plexos de força energética do perispírito. E o perispírito, então, se comunica com o corpo através desses plexos, desses centros de força. No espírito, a gente chama de centro de força. No corpo físico, a gente chama de plexos nervosos. Então, a gente tem o plexo coronariano, tem o plexo cortical, tem o plexo laríngeo, tem o plexo cardíaco, né? Tem o plexo solar, tem o plexo esplênico, tem o plexo gástrico e o plexo genésico.
tá certo? Então, esses plexos, que têm uma inervação apropriada no nosso organismo e tem glândulas associadas também, no corpo perispiritual, são centros de forças espirituais, onde o espírito usa a economia energética do mundo espiritual, porque o corpo perispiritual é feito de fluido cósmico modificado. É um corpo especial do espírito, propriamente dito. Então, o espírito se reveste com o corpo perispiritual. Nesse corpo perispiritual tem centros de força que correspondem no nosso organismo físico, corpo de carne e osso, centros nervosos e endocrinológicos que, conectados uns aos outros, fazem a função fisiológica do nosso corpo funcionar bem. Então, é isso que eu estou dizendo. É assim que os espíritos descrevem para nós. O André Luiz descreve isso em outros livros, mas ele vai falar também um pouco aqui no livro Mecanismo da Mediunidade. Se ele não falar, eu trago de outro livro para a gente esclarecer isso de uma maneira clara, com alguma figura. Vou fazer uma figura para isso, para a gente entender isso bem. Nós já temos tarefa para 2023, essa figura, né, professor? Tem. Professora, a Olga perguntou, Otacílio, como a vontade se manifesta? O que é a vontade? Boa noite e gratidão pelo estudo, apesar de achar muito difícil. A vontade somos nós. Quando você quer, não é? A vontade é o seu querer. Desejo é uma aspiração, tá certo? O querer é realização do desejo. Quando a gente deseja uma coisa, a gente quer fracamente. Quando a gente realiza tudo que precisa para conquistar aquilo, é o uso da vontade fortemente. Então, veja, se você se deixa levar pela vida, você quase não usa a sua vontade, você vai fazendo aquilo que a vida te solicita. Você vai, muitas vezes, fazendo a vontade dos outros. Por exemplo, você vai comprar uma roupa, né? Vai comprar uma calça. Você não escolhe, vai lá e compra uma calça jeans, porque todo mundo gosta de usar jeans e você aceita a vontade dos outros. Eu, como não gosto de calça jeans, eu nunca compro calça jeans. Tá certo? Eu exerço a minha vontade para comprar outro tipo de roupa. Então, a vontade é o querer. A vontade é o nosso querer, é o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de decidir escolhas. Essa é a vontade, que nós temos que nos movimentar. Quando Jesus recomenda para nós a vigilância e a oração, ele está dizendo assim: use a sua vontade para ficar atento com você mesmo, no que você pensa, sente e faz. Isso é vigilância. Tá certo? Aí ele diz, use também a sua vontade para ligar-se psiquicamente com o mundo espiritual superior através da oração. Então, vigilância e oração é o exercício da vontade, na atenção para conosco mesmo e no desejo de buscar energias espirituais superiores para que nos dê e aumente a nossa força para continuarmos firmes com a nossa vontade no propósito do bem. Então, vontade é o querer, é o livre-arbítrio que nós exercemos nas nossas escolhas durante todos os processos da vida. A Diná, professora Aparecida, Diná Aparecida. Isto, de Araraquara. Os espíritos desencarnados têm ondas mentais diferentes da nossa quando pedem ajuda no plano espiritual aos espíritos superiores? Não. Se nós passarmos para o mundo espiritual, Diná, do jeito que a gente é, como espírito, a gente vai pensar a mesma coisa. O corpo físico não interfere, a rigor, na nossa qualidade da onda mental. O que interfere na nossa qualidade da onda mental são os nossos valores e os nossos vícios.
não é? Uma pessoa muito viciada, de cá ou de lá, pensa parecido. Um indivíduo, um encarnado que busca os valores espirituais, esteja encarnado ou não, pensa parecido. Não é? Por exemplo, a minha esposa desencarnou tem 1 ano e meio. Ela continua sendo a Cleusa, continua sendo ela mesma, com os pensamentos que ela tinha aqui. Agora, ela está vivendo o mundo espiritual, então ela está buscando lá, talvez até com mais facilidade, porque o corpo físico não atrapalha, os valores espirituais, fazendo curso, aprendendo coisas e buscando trabalhar no mundo espiritual, não é? Nos valores de conquista do mundo espiritual, como André Luiz descreve nos seus livros. Todos nós podemos fazer isso. Tá certo? O corpo físico é só uma roupagem do espírito. Ele não é o corpo físico que produz as ondas mentais. Quem produz as ondas mentais é o espírito. Esteja ele encarnado ou desencarnado. A Ana Prado, professor, perguntou: podemos dizer que nosso espírito está no nosso cérebro perispiritual, no centro coronariano? Na verdade, o nosso espírito está em todo o nosso corpo. Porque a gente manifesta através de todo o nosso corpo. Quando eu ponho meu dedo aqui e mexo, eu estou no meu dedo. Porque eu exerci a minha vontade para controlar toda a estrutura corporal para mexer o meu dedo. Meu dedo é parte de mim. No mundo espiritual, o corpo perispiritual é a representação do espírito, e toda movimentação perispiritual é acionado pela vontade do espírito, que usa esse corpo integralmente. O espírito está em todos os lugares da sua representação. Do mesmo jeito que Deus está presente no universo inteiro. Não é? Deus é onipresente, porque a mente espiritual de Deus perpassa o universo inteiro. Porque a vontade de Deus é extremamente poderosa, é soberana. Não é? Então, à medida que nós vamos evoluindo, a nossa capacidade de ação da nossa mente também vai se projetando para todos os lugares. Jesus, por exemplo, abarca a Terra inteira, todos nós, os pouco mais de 20 bilhões de espíritos que vivemos aqui, encarnados e desencarnados, com a sua vibração de amor. Então, o alcance de irradiação do espírito aumenta na medida em que ele evolui. E o perispírito é a expansão do espírito. Não pode esquecer isso, que o espírito se manifesta através da irradiação do seu pensamento. Vamos lá, o Diego, colocou mais uma pergunta, professor. Nossa estrutura espiritual pode ser considerada a aparelhos de televisão mais ou menos sofisticados? Aumentamos essas capacidades de telementação com nosso esforço evolutivo? Se for isso, é fascinante. Não temos limite em termos de evolução. É isso, Diego. É exatamente isso. Só que a televisão é um receptor. Nós somos transmissores e receptores simultaneamente e com muito mais recurso. Portanto, o nosso processo de telementação é muito mais rico, muito mais. Por isso que o André Luiz diz lá que a comparação é pobre, porque os aparelhos materiais são insuficientes para descrever as possibilidades do espírito. E certamente que nosso processo de telementação, de criação mental, é poderosíssimo. É que nós não sabemos ainda disso e nem sabemos utilizá-lo, porque nós temos ainda a nossa vontade, não é, muito amolentada. Isto é, a gente deixa os outros decidir para a gente. Quando a gente está em grupo, a gente fala assim, aonde nós vamos hoje?
Por que a gente não fala assim, vamos todos em tal lugar, toma uma decisão? A gente fica esperando a decisão dos outros. Nós gostamos dos outros decidirem para nós, porque a gente é lei do menor esforço. A gente gasta menos energia, mas corre o risco de fazer coisa que a gente não quer. Portanto, é muito melhor a gente tomar decisões. Quando o espírito, quando nós aprendemos isso e tomamos a nossa decisão, tomamos posse de nós mesmos, nós não nos importamos mais com a opinião alheia. Porque nós decidimos o que nós queremos para nós mesmos. É isso que os espíritos recomendam para nós. A gente ser o que a gente precisa e deve ser. Não importa o que os outros pensam da gente. Professora Elaine Miranda coloca: como o deficiente visual de nascença forma imagens? Ele forma a imagem na sua mente, porque o espírito é que forma a imagem mental. Tá certo? Então, a gente pensa que a imagem é só física. Não é. O cego é capaz de ter imaginação também. A imaginação é inerente ao espírito, não é do corpo. O olho é só um transmissor de imagens externas, através do corpo físico, pelas ondas eletromagnéticas, pelas ondas luminosas, não é que impressiona o olho. Mas o espírito, quando desliga do corpo físico, ele percebe o mundo espiritual inteiro, quando ele está dormindo. Então, o cego tem capacidade imaginativa tão boa quanto qualquer um de nós que enxergamos. Tem mais duas perguntas, professor. A Maria Lúcia Barbosa: e todos esses centros são receptores e emissores? Todos os centros de força do perispírito são transmissores e receptores. E a Marinalva Mendes: boa noite. Devemos orar para o nosso antepassado? A gente deve orar por quem a gente desejar. Se os nossos antepassados são os nossos avós, os nossos bisavós, se a gente gosta deles, por que não orar por eles? A gente deve orar por quem a gente quer pensar. É livre. Nós somos livres. O ser espiritual é livre para pensar o que quiser, para endereçar o seu pensamento aonde quiser, mas é responsável pelas suas escolhas de pensar nesse ou naquele, porque o pensamento é o WhatsApp de comunicação do mundo espiritual. Dina está agradecendo, professor. Excelentes explicações. Precisamos estudar muito. Gratidão, professor. Obrigado, Diná. Gratidão minha também de estarmos juntos. Então, professor, chegamos ao final desta aula, né, a última live do ano de 2022. Conforme o senhor já falou, retornaremos no dia 20 de janeiro de 2023. É a terceira sexta-feira, né, do mês de janeiro, se não me engano. É a terceira sexta-feira. O Diego: um mês sem aula maravilhosa será uma eternidade. Vai passar depressa, Diego. Você vai fazer outras coisas interessantes. Aproveitemos para revisar as aulas, né? Fazer uma maratona. Também vale a pena, isso é bom. Então, professor, queremos agradecer aqui a companhia de todos vocês que estiveram conosco nessa última aula do ano. Agradecer também, né, ao professor por todo esse ensinamento que nos passou em 2023, desde lá o estudo de Deus e as leis da natureza, até agora, né, os mecanismos da mediunidade. Foi um ano realmente muito proveitoso para todos nós. Pessoal, é só com gratidão. Olha só o que a Ana Prado vai fazer. Ela vai maratonar todas as aulas. É uma boa ideia, viu, Ana Prado?
Professor, o pessoal está agradecendo pelos ensinamentos. O Cadinho também apareceu. Joia, que bom, todo mundo junto. Gente, um bom Natal para todos vocês. Não esqueçam que Natal é aniversário de Jesus. E como nós fazemos nos aniversários, a gente sempre dá presente para o aniversariante, presente que ele gosta. Então, vamos procurar dar para Jesus o presente que ele gosta, que é a nossa melhor atitude de fraternidade uns com os outros. Feliz Natal para todos. E um ano de 2023 cheio de progresso, aprendizado espiritual e trabalhos de amor a todas as criaturas que a gente puder. É o meu desejo de todo o meu coração para todos vocês. É o nosso desejo também, professor, um grande Natal, um Feliz Natal, repleto de muito amor, muita paz, né, que possamos renovar nossas esperanças e que 2023, né, tenhamos muitas realizações, que possamos estudar bastante também, né, nos melhorarmos como espíritos que somos. Você poderia fazer a prece final para nós, professor, para encerrar o ano de 2022? Vamos fazer, sim, com muita alegria no coração. Vamos, então, conjugar na mesma frequência todos os nossos pensamentos, criando um feixe harmônico de ondas mentais, dirigindo essas energias mentais que produzimos pela nossa vontade a Deus, o nosso Pai Celestial, para louvá-lo e agradecê-lo por ter nos criado, por nos dar a oportunidade de, com Ele, convivermos na natureza, no conhecimento das coisas da vida terrena e no conhecimento das coisas da vida espiritual. Somos gratos a Ti, Pai Celestial, pela nossa vida, pelo nosso ser, por podermos compartilhar contigo da beleza da criação. Ampara-nos e nos ajude para que possamos ser espíritos melhores, mais amorosos, mais inteligentes, mais bondosos, para nos abraçarmos mutuamente, gerando para cada um daqueles que se aproximam de nós momentos de alegria e felicidade. Abençoa-nos, Pai Celestial, para que sejamos teus filhos, em evolução, progredindo sempre, para podermos um dia, como Jesus, que nos exemplifica e nos ampara nessa trajetória, possamos também ser espíritos em plenitude espiritual, trabalhando contigo, Pai Celestial, nas obras da criação incessante de tua vontade perene. Abençoe todos os nossos irmãos e humanidade, para que todos possamos nos sentir assim, verdadeiros irmãos. Que assim seja, Senhor. Então, meus amigos, um bom Natal, muito boa noite e até o ano que vem. Um abraço a todos. Vou passar um vídeo, tá, professor? Tá bom. Natal, Natal, é redivivo toda vez que um corpo é construído, esperado,
renascido, nova chance, nova vida, desde o corte do cordão. A estrela de Belém brilha em cada coração, na certeza do além, o fanal da evolução. Toda vida é divina luz. Todo dia é dia de Natal. Glória a Deus na terra e no céu, que renasce a vida. Seja bem-vindo à casa do Senhor. O banquete está à mesa da redenção. Glória a Deus na terra e no céu, que renasce a vida. Seja bem-vindo à casa do Senhor. O banquete está à mesa da redenção. Natal, Natal, é rede vivo quando alguém no corpo é renascido, esperado, assumido, não importa o dia, o mês. Natal, Natal, é rede vivo quando alguém no corpo é renascido, nova chance, nova vida, desde o corte do cordão. A estrela de Belém brilha em cada coração, na certeza do além, o fanal da evolução. Toda vida é divina luz. Todo dia é dia de Natal. Glória a Deus na terra e no céu, que renasce a vida. Seja bem-vindo à casa do Senhor. O banquete está à mesa da redenção. Glória a Deus na terra e no céu, que renasce a vida. Seja bem-vindo à casa do Senhor. O banquete está à mesa da redenção. Em nós.